Então, começando propriamente dito, quero cumprimentá-los com a paz e a graça. Estamos juntos aí nessa caminhada, que já é uma caminhada significativa, porque estamos ao longo de todo o ano estudando escatologia, e agora em especial Apocalipse, vendo aí toda a problemática em volta do tema, que deixa até os mais capazes teólogos com muitas dificuldades. Vamos ler hoje, nós vamos estudar dois capítulos, Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18. Na verdade, capítulo 17, 18 e parte do 19 são, digamos assim, uma tríade, né? Um tripé, porque falam sobre a queda de Babilônia. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérola, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta o seu poder e autoridade. Combaterão contra o cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele e chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos lá. Vamos começar devagar. Então, hoje a ideia é a gente ver 2 capítulos. No 17, o julgamento da prostituta, que é símbolo da falsa adoração e do pecado que corrompe o mundo inteiro. Já vista que João diz que ela está sentada sobre muitas águas, tá? E as águas ali são povos, são nações, são línguas. Falando da influência dessa mulher, que é usada aqui simbolicamente para representar a nação, ou, mais especificamente, Roma. No 18, o cântico da vitória sobre a grande prostituta, um xeque-mate a toda a sua corrupção e engano. Por que eu estou dizendo um cântico da vitória? Porque aqui, na frente eu vou falar com mais detalhes, João vai retomar um esquema que aparece no livro do Êxodo. No Êxodo 14 a gente tem o julgamento dos egípcios, quando os egípcios se deslocam atrás de Israel e a nação está indo em direção ao Mar Vermelho, Deus
dá uma ordem para que Moisés abra o mar, o povo atravessa. Quando os egípcios estão vindo, Moisés fecha, as águas cobrem, matam os egípcios. Ali era o julgamento de Deus contra os egípcios. No capítulo 15 do Êxodo, Moisés celebra a vitória do povo sobre os egípcios com um cântico de vitória. De forma semelhante, guardadas as devidas proporções, nós vemos isso no capítulo 18 de Apocalipse. No 17 começa o início de um julgamento, no 18 a gente tem um cântico que João entoa, que é o cântico de todos aqueles que resistem à besta e o seu nome. E ao longo de ambos os capítulos, faltou um Szinho ali nos capítulos, veremos a incrível capacidade poética de João a usar imagens impressionantes para falar de realidades espirituais. E isso João faz muito. E no 17 João faz de tal forma que é difícil saber exatamente do que ele está falando. Porque quando ele vai falar sobre os reis, só antecipando uma matéria lá, nós não sabemos se João está falando da sucessão dos reis de Roma, e se João está falando da sucessão dos reis de Roma, ele está falando de César ou de Augusto? É difícil determinar isso. Então, por isso a gente não pode ficar traduzindo historicamente que João está falando dos reis de sua época, os que passaram e os que estão ainda em vigor, porque o número que João usa de novo é um número simbólico. Embora ele vá falar do 8, o 8 ali no hebraico é mais para enfatizar a realidade numérica que ele está falando, que é um símbolo, como o 7, os 144.000, 12, 4 e etc. E há, no livro do Apocalipse, um repetido uso do número 7, e o 7 sempre é essa representação simbólica da totalidade de algo. Tá? Então isso precisa ficar claro. Estamos no que nós podemos chamar do clímax de Apocalipse, pois o capítulo 17 é o início do julgamento da grande prostituta, uma imagem bastante sugestiva. E por que eu digo sugestiva? Porque João não está falando sobre a realidade sexual de sua época, do primeiro século. João usa a imagem dessa mulher, da grande meretriz ou da prostituta, para falar, primeiro, da corrupção da verdadeira adoração, uma vez que a prostituição era, você paga para ter relações, assim que aquele momento passa, a mulher está disponível de novo para ser comercializada sexualmente. Então, João, ciente dessa imagem, ele utiliza como uma representação de Roma, claro, a gente vai falar isso com mais detalhes, mas ao mesmo tempo com uma falsificação da verdadeira adoração. Ou seja, aquilo que deveria ser dado livre e espontaneamente, na verdade está sendo comprado, está sendo futilizado, digamos assim. Gordon Fee, no seu comentário de Apocalipse, ele diz uma coisa interessante. Aqui chega-se ao início do fim do Apocalipse de João. Aqui é o princípio do fim, porque o fim não termina com a morte ou com a derrota da grande prostituta, mas com o triunfo dos salvos no novo céu, na nova terra. João sabe como terminar. João espera que nós entendamos essa primeira, essa lógica dos acontecimentos, dos fatos. Então, a primeira visão, dada a João por um dos 7 anjos fortes que João usa ali, é a da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, não resta dúvida de que a prostituta montada sobre a besta, com 7 cabeças e 10 chifres, é Roma, é uma representação de Roma e do poder imperial, sendo que a mulher é a representação propriamente de Roma, e a besta com 10 chifres e com 7 cabeças e 10 chifres é uma representação de todo o poder imperial que acaba transcendendo a própria Roma. Tá? É interessante, nem estava no meu esquema aqui comentar isso en passant, que os pré-reformadores e os reformadores acabaram fazendo uma leitura histórica do Apocalipse. A gente sabe que há possibilidades e possibilidades de ler Apocalipse. A gente tem a maneira futurista, que é a mais comum, é o esquema usado, por exemplo, no dispensacionalismo pré-tribulacionista. A gente também tem o esquema
historicista, que é muito comum dentro do aliancismo ou da visão amilenista. A gente tem também o preterismo, né? E no preterismo a gente tem uma coisa interessante, porque a Apocalipse é, na verdade, um esquema geral de toda a igreja, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e o simbolismo, né? Só que os pré-reformadores que não tinham, né, porque Apocalipse foi sendo estudado ao longo dos anos, tanto é que o próprio João Calvino não fez nenhum comentário ao livro de Apocalipse, porque ele entendia que não era um livro para a época dele, né? Não tinha os recursos que nós possuímos hoje a respeito desse livro. Então, os pré-reformadores, especialmente Calvino, que tinha uma treta gigante com Roma, né, e Lutero, propriamente dito, eles localizavam a grande prostituta como uma representação do Papa e do poder papal. Então, os pré-reformadores entendiam que a grande prostituta, porque no período em que eles escrevem, e nós podemos voltar um pouco na história, mais ou menos no período medieval, a Igreja Católica era chamada de a senhora feudal, porque tinha terras e mais terras, tinha um poder gigantesco, maior do que de muitos países, de muitos reis. Então, esses pré-reformadores que estavam ali imersos nesse contexto, tinham uma leitura, digamos, sintomática do Apocalipse, uma leitura histórica e uma leitura também que era afetada pelo que eles estavam vivendo. Então, se você pegar, por exemplo, um cara que vem depois de todos esses grandes teólogos, John Wesley também tinha uma leitura histórica do Apocalipse, e na sua Bíblia de estudo, recentemente lançada, ele localiza a grande prostituta ou a meretriz como o poder papal. Então havia, digamos, essa querela, essa briga entre Roma e os pré-reformadores, reformadores e posteriormente os grandes teólogos ingleses, especialmente John Wesley, tá? É uma leitura possível, é uma leitura que eles tinham justamente porque estavam ali numa briga ferrenha com Roma, tá? É a leitura correta? Nós acreditamos que não, tá? Então, e existe hoje no meio evangélico uma leitura popular, que eu diria um tanto quanto equivocada, que localiza esse rei que ainda não veio, que virá, como o próximo Papa que está por vir, que não é o Francisco, mas que virá. É uma leitura que eu diria apressada e diria mais, equivocada, porque João não está escrevendo como uma espécie de futurologia para os nossos dias. João não está nem pensando nisso, tá? Mas a gente sabe que Apocalipse tem sido usado para todo tipo de esquisitice, não é isso? Então, o que João vê? Ele vê uma meretriz ou uma prostituta sentada sobre muitas águas, e mais à frente ele explica o significado dessa imagem. No verso 15, por exemplo, ele disse assim, ó: e disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O que João está nos dizendo? João está falando que Roma, o império, o poder, exercia um domínio sobre todo mundo conhecido do seu tempo. Tudo que era conhecido da época tinha um pé de Roma. Roma tinha uma influência que rompia barreiras e alcançava todo mundo conhecido daquela época. Então esse domínio era muito grande. E não é por acaso que João vai usar a imagem da meretriz, porque Roma, além de saquear, ela sabia de maneira sedutora como manter as rédeas dos que eram subjugados por ela. Tá, eu invado a cidade, o rei fica sobre a minha tutela, mas vou lhe conceder algumas benesses, alguns favores, a fim de que não haja rebeliões. Por isso Roma tem tanto problema com os judeus, que várias vezes vão tentar levantar levantes. Que vários momentos vão se levantar de maneira insurgente contra o poder imperial. Especialmente os zelotes, que eram aqueles que queriam depor, derrubar, destruir Roma. João Batista... Judas? Pedro? Barrabás?
Barrabás era um insurgente também, é verdade. Mas eu diria Judas, que era um zelote, e toda a classe dos zelotes, e especialmente, olha que coisa engraçada, até mesmo muitos fariseus, especialmente escribas e alguns anciãos, também queriam a queda de Roma, né? Por isso Jesus é um tanto como uma figura estranha, porque ele não queria isso. Primeiro ele fala para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Na leitura judaica do Messias, o Messias entraria em Jerusalém montado num cavalo branco com uma espada, destronaria Roma e se assentaria e assumiria o poder do mundo. Jesus faz exatamente o oposto. Entra montado num jumento, não faz nada, não revida e vai mudo para o matadouro. Ou seja, o esquema judaico de leitura do Messias está todo enviesado. E Jesus não satisfaz os desejos daqueles que lá estão. Então, várias vezes você tem insurgência, e a mais famosa é a revolta dos Macabeus. Essa aí contra Antíoco IV Epifanes, porque havia profanado o templo. Então, os Macabeus, Matatias e Judas Macabeus, se levantam, tio e sobrinho, para tentar levar adiante uma revolta que é sucesso, que logra êxito, porque Roma, o exército de Antíoco perde, os judeus têm um período de paz, mas aí vem Roma e aí massacra milhões de judeus. Então ela teve muito problema com os judeus. Primeiro porque os judeus não adoravam outro Deus, já começa por aí. E nós temos lembrando aqui de um Marte que morre em Pérgamo, né? Agripa, ou melhor, Antipas, que morre como um Marte por se recusar a adorar o imperador e cultuar o poder papal. Então a gente tem já um começo de banho de sangue já na história da igreja, especialmente nesse período aí que Roma, digamos assim, fecha o cerco contra os cristãos, né? Então, Roma agia como uma prostituta, né? Eu vou te conceder alguns prazeres e você vai me dar alguma coisa em troca. Então, a tática era conceder benesses aos povos conquistados. Liberdade de culto, os judeus tinham liberdade de culto, crenças e outras coisas mais. Tanto é que, lembram do julgamento de Paulo? Lá no livro de Atos, nem o imperador, nem os governadores podiam fazer alguma coisa porque era uma lei judaica que estava sendo julgada ali. Então eles dizem, não, resolvam entre vocês. Porque Roma não se metia a fazer isso. O que Roma fazia? Matar. Executar era o trabalho de Roma. Por isso que os judeus tiveram que transformar um crime religioso num crime político, que era o crime de Jesus, na cabeça dos anciãos, para poder Roma matar e executar. Porque se fosse só um crime religioso, Roma não podia fazer nada, porque Roma não tinha essa, digamos assim, não era do caráter, não era da estirpe de Roma intervir em questões culturais e de crença dos povos conquistados. Então, eles tiveram que fazer uma manobra aí. Então, a figura de Roma como uma grande prostituta significa que ela usava de charme, lisonja, sedução para se apoderar de terras e assim aumentar o seu domínio, como um tentáculo. Então, muitos desses reis se beneficiavam, porque eles recebiam o monopólio de Roma para poder extorquir os povos, desde que eles mandassem uma quantia significativa para Roma. Então, você retroalimentava uma máquina aí de dinheiro e assim sucessivamente. Então, até mesmo para você se tornar um cobrador de imposto, você precisava pagar uma taxa para Roma para poder receber essa, digamos assim, essa liberdade de ser um cobrador de imposto. Por isso que os cobradores de imposto eram tão odiados. Lembram de Mateus, o Levi? Ele era tido como um traidor, porque estava extorquindo os seus irmãos. Ou o próprio Zaqueu, que era chefe de cobradores de impostos. Exato. Exato.
E a atitude de Pedro é muito sintomática. Quando ele pega a espada para decepar a orelha do soldado, era o tipo de guerra que Pedro acreditava que Jesus ia empreender. Uma guerra de espadas, uma guerra para, de fato, parar Roma. E não é isso que acontece, né? É, botou para acertar, para decepar. Então, o que João está demonstrando com isso? Que Roma age como uma meretriz, como uma prostituta. Eu lhe concedo um prazer ali, você me retribui com alguma coisa ali, que era, de verdade, imposto e outras taxas mais. Eram muitas taxas, não me recordo agora, mas eram bastante taxas, tantas quanto a gente paga hoje. Tá? Então, imposto não é uma coisa nova. O Eugene Peterson, na sua obra Trovão Inverso, obra esgotadíssima no Brasil, ele diz o seguinte: prostituta é um termo sexual, mas em Apocalipse, nos capítulos 17 e 18, aparece como metáfora de adoração errada. Justamente porque aquilo que deveria ser espontâneo, aquilo que deveria brotar do coração, na verdade, é mecânico, é não voluntário, é realizado porque você paga alguma coisa para ter prazer. Então, você tem aí a perversão da palavra adoração, que é uma das palavras, um dos verbos aí é proskunel. Proskunel significa dobrar-se e beijar o limiar, né? Tradução, uma das traduções da palavra proskunel, adorar. Vejam, no texto João fala sobre a embriaguez, ela se embriagou com vinho, e é interessante a gente observar que, olha como João brinca com a nossa imaginação. Eu digo brinca num bom sentido, quando ele diz o seguinte, ele fala, veja o versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícias da prostituição. Mas o que eu quero que vocês observem comigo é o que João fala, né, a respeito de que os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição, no verso 2 aí. Só que João diz que essa embriaguez, ele fala de uma primeira embriaguez, que é aquela que ela deu a todos os povos e reis que com ela tinham conchavos, Roma, e João fala também sobre a embriaguez dela com o sangue dos profetas e dos santos de Deus. Isso é bem interessante. Por quê? Porque o que João está dizendo é, ao mesmo tempo que Roma foi benevolente com aqueles que se curvaram perante ela, ela foi extremamente hostil àqueles que recusaram se curvar com ela, isto é, os santos e os profetas. João Batista, por exemplo, bateu de frente contra não só o sistema, mas contra o possível, o ato, né, dele com a esposa, né, do irmão, né, do adultério de Herodes. Então, João é um dos vários, e João o Batista, que lutava, que acusava, que expunha os pecados públicos de Roma. Então, mas a gente vê aqui os crentes que se recusaram a adorar a besta e a sua imagem. Esses foram trucidados, esses morreram, esses pagaram caro com a vida pelo testemunho que deram do Cordeiro, pelo testemunho que deram de Deus e da sua igreja. Então, ao se recusar, ao não se dobrar à besta, que é a representação aqui, muito provavelmente de Roma, porque é o que João faz lá no capítulo 13 de Apocalipse, esses irmãos acabaram pagando com seu próprio sangue e foram mortos. Em seguida, João passa a tratar propriamente do império. Ele usa uma imagem estranha para nós. Uma besta com 7 cabeças e com 10 chifres. Sobre a besta, uma mulher, uma prostituta, uma grande... Essa expressão, esse adjetivo grande aí, é interessante porque não se trata de uma
meretriz qualquer. João tem a imagem daquelas meretrizes que se prostituíam em cultos regados a vinhos e a bacanais. Essa é a imagem, especialmente o deus Baco, o deus do vinho, que era um deus que era muito cultuado no momento em que João está escrevendo esse livro aqui, porque a gente tem ali uma helenização do mundo com Roma e com a cultura greco-romana, tá? Então, as 7 cabeças, e o próprio João explica, né? As 7 cabeças são reis e, ao mesmo tempo, montes sobre os quais Roma está assentada. Aqui começa a ficar difícil para a gente. Por quê? Porque João fala que esses 7 reis passaram, 5 já caíram, e aí ele vai falando de uma sucessão de reis que, para nós, leitores modernos, a referência está um pouco difícil de precisar. Por quê? João está falando da sucessão dos reis do período em que ele escreve até o final do século I. João quer que a gente entenda a sucessão, como ela se deu, ou uma outra coisa. Não está claro isso no texto. Então a gente não sabe exatamente isso. O que a gente sabe é que tanto os reis, porque ele usa 7, e o 10 são simbólicos aqui, porque são números de totalidade, são números fechados, representando, tanto um quanto o outro, o poder imperial. Isso parece ficar claro à medida que você lê o 17 e o 18 e volta no 13 do Apocalipse. A primeira besta que sobe do mar. Mar, uma representação também de povos, tá? Então, essas imagens que João apresenta da besta são de difícil interpretação. E pensá-las historicamente pode ser uma armadilha para o leitor moderno, que é você e que sou eu. Por que eu digo isso? Porque nem sempre é difícil tratar dessas imagens, porque a gente já viu que em vários momentos no Apocalipse, João está usando recursos literários que têm em vista os leitores para quem ele dirige, que não é você, que não sou eu, primeiramente. Nós somos leitores, sei lá, terciários, quaternários da obra do Apocalipse. Nós estamos distantes histórica e geograficamente dessa obra. Então, muito provavelmente, a dificuldade beira isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que João fala que essa prostituta, ela tem vinho, e ela tem um cálice, e ela deu desse vinho para todos os reis e povos da terra. O Richard Bauckham, na sua obra A Teologia do Livro do Apocalipse, ele diz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: o vinho de Babilônia é o estilo de vida cheio de corrupção que ela ofereceu aos povos e que, portanto, os levou a adorar a besta. Parece não fazer sentido com o que a gente está falando, mas muito dos problemas que os cristãos tinham, e judeus cristãos que se convertiam, tinha a ver com o seu estilo de vida. Tem um historiador que passou a vida inteira só estudando sobre Roma e a queda de Roma, Edward Gibbon. Gibbon diz na obra Os Cristãos e a Queda de Roma, que por os cristãos serem tão unidos, ter um estilo de vida tão deles, e isso foi uma das razões pelas quais, quando Roma se fragmentou, quando Roma se implodiu, porque caiu interiormente, os cristãos ficaram de pé. Por conta da unidade, da vida e do estilo de vida, e por terem uma só doutrina. Edward Gibbon não é cristão e está escrevendo sobre uma coisa que a gente já tem no livro de Atos, que é a unidade doutrinária, uma vida que vai contra os padrões do mundo, uma vida totalmente contrária à corrente, uma vida contracultural à do mundo. Isso faz com que a gente olhe para essa afirmação aqui do Richard Bauckham e pense, se Roma tinha um estilo de vida tão terrível, tão contrário, o que fazia com que os cristãos fossem diferentes? Porque eles tinham um estilo de vida diferente. Pautado na santidade daqueles que eles diziam crer e servir, que era Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, isso é um ponto interessante para a gente observar. Os 7 montes aí, que também são os 7 montes sobre os quais Roma está assentado, estão esses aí na tela. Percebe?
João faz referência a esses montes para mostrar para a gente que ele está falando de uma cidade, de um lugar geograficamente preciso, não de um robô, não de qualquer coisa, não de um código de barra, mas ele está falando de um poder, tá? Então, veja, para que a gente fuja um pouco das esquisitices que a gente vê por aí, especialmente no Instagram e no Facebook. João está precisando para os seus leitores, os primeiros leitores, a igreja para quem João escreve, não esqueçam que João tem preocupação pastoral, porque ele tem 7 igrejas sob seus cuidados, que são as igrejas do Apocalipse. Então João mostra aí essa referência para para que a gente entenda que de fato ele está falando de Roma. Sobre a figura da besta, com 7 cabeças e 10 chifres. É talvez a figura mais intrigante do livro. Mas, no geral, e de uma forma ou de outra, representa o próprio império, como faz no capítulo 13. Por que o Gordon Fee está falando isso? Justamente porque João usa números que são precisos, 7 e 10. E João usa esses nomes de maneira alegórica ou de maneira simbólica para falar que ele está representando, esses números estão representando aí o poder dos imperadores, ou o poder imperial, ou ainda Roma, ou ainda o Império Romano. Então, você já viu o problema que é tentar achar, ou tentar ler Apocalipse como se ele fosse um jornal? Tudo que acontece a gente vai, deixa eu ver se eu acho aqui alguma réplica. Isso é problemático, irmãos. E isso cria uma enorme dificuldade. Eu lembro, assim que começou a pandemia da Covid, que eu li muitos, eu até parei um pouco de ler algumas coisas, que faz até bem para o fígado. Algumas coisas de teólogos falando que era o princípio das dores de Mateus 24. Aí começou o princípio das dores, agora Jesus vai voltar. E eu falei assim, o que você... me perguntaram, né? O que você acha disso? Eu não acho nada. Na verdade, não tenho nada para achar. Vamos esperar, porque a Bíblia diz assim, não julgueis nada antes do tempo. Vamos esperar. Passou. O que você acha? Era uma doença. Como qualquer outra. Por quê? Porque a gente tem esse sintoma de querer pegar a Bíblia para ler qualquer evento que acontece. Eu já falei que isso é uma síndrome de escatomania, de achar fim do mundo em qualquer lugar. Esqueça. Os sinais que Jesus deu são tão claros, e serão tão claros, que a gente vai olhar para eles, e eles serão tão inequívocos, que a gente vai dizer, agora é o fim. Porque Paulo diz, vocês estão na luz, e nada vai pegá-los de surpresa. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, acalmemos o nosso coração aí. Vamos para o próximo capítulo, para o 18. Ficou dúvidas? Ou ficaram dúvidas? Veja que tentar... Eu vi uma época, eu não sei se eu estava estudando sobre esse assunto, mas uma revista que é dispensacionalista, né? Não que os dispensacionalistas façam isso sempre, tá? Os dispensacionalistas da internet me perdoem. Tem muita gente boa. Para citar um, Eduardo Pentecoste, que escreveu o Manual de Escatologia. Maravilhoso. Buscando na história da sucessão dos papas o significado desses 10 chifres, das 10 cabeças. Se você for contar ali, o papa que é ferido pela cabeça, a besta que é ferida é o João Paulo, na visão dessa leitura, né? Que fica por pouco tempo, que ele adoece e sai. Então, assim, vai disso para coisa pior. Como a Coca-Cola é o símbolo da besta. O chip é o símbolo da besta. Por aí vai. Então, cuidado com essas leituras bestas de Apocalipse, tá? Porque isso pode criar uma ansiedade desnecessária em você, tá ok? Então vamos devagar, porque como diz um amigo meu, santo é de barro. Vamos para o 18 aí?
na tela. Depois dessas coisas, as que acontecem no 17, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: Caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. De novo o vinho, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das maldades dela. Retribuí-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Causai-lhe tanto tormento e tristeza quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois no coração ela diz: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é forte. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e toda espécie de madeira aromática, e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com ela ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se e dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe. E olhando para a fumaça do seu incêndio clamarão: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Jogarão pó sobre a cabeça e clamarão, chorando, lamentando-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade, por causa de sua riqueza, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram. E em apenas uma hora foi destruída. Exulta sobre ela, ó céu. Exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: A grande cidade Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti. E em ti não se ouvirá mais o ruído de moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e a voz da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Bem,
que a gente tem aqui, queridos? João vê um outro anjo forte descer, há, digamos, um esplendor de glória na terra, e é bom a gente observar que João vê um anjo descer. Há uma mudança de perspectiva aqui, porque João, a visão que ele recebe no capítulo 17, ele está vendo a partir da perspectiva do céu. No 18, ele está repercutindo na terra os efeitos da queda de Babilônia, isto é, do poder romano. João, não se esqueçam, está vendo um fato que ainda não aconteceu, mas que na visão dele já é passado. Isso é típico da profecia. A profecia antecipa uma realidade futura, como se essa realidade futura já fosse passada. A derrota. Isso acontece muito na Bíblia, por exemplo. Lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, acho que no 14 ou no 15, ou no 10, não lembro agora, ele diz: jovens, sois forte, porque já vencestes o maligno. Ué, como é que eu venci o diabo e ele continua sendo diabo na minha vida, muitas vezes? É que para João, e da perspectiva do escritor, a derrota do diabo já é uma realidade. A gente luta contra o diabo e os seus ardis, porque no plano da história isso não aconteceu. No plano celestial, sim. Então, quando Jesus voltar, isto é, na sua parousia, então o que era a realidade na visão se tornará realidade de fato na história. Ficou claro isso? Então, isso é muito típico da profecia. Pensa a profecia como uma espécie de espelho, ela mostra as coisas invertidas. Ela mostra uma realidade que não é, mas que já é para quem está vendo a visão. Então, isso é muito comum na profecia. Vários profetas do Antigo Testamento profetizaram coisas acerca das quais eles não viram. O que Isaías faz no capítulo 53. Ele não viu Jesus, mas ele profetiza como se estivesse sentado vendo Jesus sendo massacrado pelos romanos. Isso é típico da profecia, tá? Então, João mostra que os juízos de Deus contra Roma são uma forma de Deus vindicar a justiça, ou seja, um modo de Deus punir os pecados de Roma em vingar todos que morreram pelo testemunho do Cordeiro. Roma matou milhares, especialmente aqueles que se recusaram a adorar a besta, que é a representação do próprio poder e do culto ao imperador. Lembra de Antipas, a testemunha, que foi morta porque se recusou a adorar o imperador como rei? Fiquem à vontade, podem entrar. Fiquem à vontade. Então, muitos desses servos e servas se recusaram a adorar a imagem da besta, que é a representação aqui, no primeiro momento, de Roma. Mas, olha só, como é profecia e como estamos falando de uma profecia que tem momentos e tempos, a primeira besta que sobe do mar é tanto a representação do império quanto um protótipo do anticristo que virá. Assim como na visão de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 5. Então, por isso que é difícil a gente precisar o alcance de uma profecia quando a gente não sabe exatamente o fim dela, porque ela pode alcançar momentos e etapas distantes. Então é bom que a gente perceba isso. Na visão ainda do 14, João faz uma descrição de todas as fontes de riqueza, poder, comércio e acordo que Roma possuía. De onde vinha o ouro era de um lugar, de onde vinha a prata era de um lugar, de onde vinham os cavalos era de um lugar, de onde vinha a mirra. Roma tinha um comércio e um fluxo gigantesco, de modo que todas as nações conhecidas de então tinham algum tipo de acordo com Roma, o que fazia dela um poder e um império inigualáveis na história do mundo. Tão rica, que João diz, ela senta sobre o monte, se gaba da sua riqueza e diz, eu não sou viúva, porque naquela época as viúvas não eram assistidas, tá? Não tinha INSS, não tinha essas coisas, tá bom, irmão? Por isso que ela diz, não sou viúva, né? Apocalipse 18 aqui, por isso que ela diz assim, eu não sou viúva, estou cheia, então, porque naquela época as viúvas tinham muito problema.
Por isso os diáconos foram instituídos para atender as viúvas. Atos capítulo número 6. Porque elas sofriam um bocado. Tá? Então, a meretriz aqui, que é a representação de Roma, ela está cheia, ela está tão autossuficiente. Eu acho que se tem uma coisa, se tem um pecado terrível, que é a mãe de todos os pecados, como dizia Agostinho, o orgulho é o pecado que choca todos os outros pecados. Então, Roma tinha esse orgulho por ser o império mais poderoso da história do mundo. Só que, vejam, Apocalipse, gente, é um livro não só de esperança, mas um livro extremamente subversível. Porque ao olhar para todo aquele poder, as pessoas ficavam deslumbradas. Só que João está dizendo para os leitores para os quais ele escreve, e aqui estamos falando de gente que está sendo perseguida, que está sendo maltratada, morta pelo testemunho a Cristo, que tudo isso vai acabar. Roma não vai poder fazer nada com seu ouro, com a sua prata, com sua riqueza, com seu prazer, porque quando o juízo de Deus, que é o segundo vinho, quando o vinho da ira de Deus for derramado sobre Roma, nada disso vai poder salvá-la. Nem o ouro, nem a prata, nem a mirra, nem nada. João mostra que o julgamento de Deus será algo tão extraordinário que o mais portentoso império que já pisou nesta terra será como nada. Olha o que João diz em Apocalipse, capítulo 18, o versículo 16. Apocalipse 18, 16. Olha o que João diz a respeito desse que é o maior império que já pisou nessa terra. João diz assim, ó. E dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas, todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros, todos os que trabalham no mar ficarão de longe. E olhando para a fumaça de seu incêndio, clamarão, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Jogarão pó sobre a cabeça e clamarão, chorando, lamentando-se, dizendo, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora, tudo foi destruído. Veja, João está dizendo que o juízo de Deus, para vindicar justiça contra os que morreram, e para punir os pecados da grande prostituta, será assim, irrefragável. Não haverá a menor condição de todo esse poder e toda essa riqueza salvarem Roma. Isso acende aquela luz de alerta para que a gente entenda que a nossa suficiência não vem do nosso ganho. Porque se a gente adoecer, esquece, acabou. A riqueza é a fonte da riqueza. O nosso sustento e o nosso poder vem de Deus. Porque Deus não depende da gente acordar de bom humor, mas Deus não fica, não há alteração no ser de Deus. Porque a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Então a bondade de Deus não é medida pela minha fidelidade a Ele, porque o apóstolo São Paulo diz que mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar o que é ser fiel. Deus não pode deixar de ser o que é. Bom e misericordioso, justo e vingador de todos aqueles que contra Ele se levantam. Então, pensemos nisso. Por mais poderoso que você seja, por mais rico, por mais intelectual, tudo isso é nada se comparado à grandeza e à sabedoria de Deus. Perfeito. Sim.
Exato. Sim. Sem dúvida. Exato, exato. Exato. O apóstolo São Paulo, ele conclama os irmãos a não se amoldarem ao mundo. Lá no capítulo 12. O que é se amoldar ao mundo? Sabe esse sistema? Porque assim, temos que lembrar que isso era futuro para João, para nós já não é futuro. Mas mais do que isso, João diz que o espírito do anticristo está no mundo. O anticristo vem para ficar no lugar de Cristo, por isso que ele é anti. Não só porque ele é contrário, porque ele quer se colocar no lugar de Cristo. Então todo esse sistema que a gente vê é um sistema contrário a tudo aquilo que a Bíblia e a palavra de Deus prescreve, contra a família, entre outras coisas. É um sistema tão perverso que, uma vez que você entra nessa engrenagem, não tem como mais você sair. Porque quando você concede e abre, sabe, essa condescendência com o mundo torna você inimigo de Deus. Ninguém pode ser amigo de Deus amando o mundo, diz o apóstolo Tiago. Então, quando você entra nessa engrenagem, ela te massacra. Eu lembro, quem fez faculdade em universidade pública, eu fiz a UNB, o sistema vai tentar te esmagar a todo tempo. Tenta te colocar na prensa, vai te chamar de tudo que não presta. Eu lembro, no começo da minha graduação, eu tinha, acho que 17, 18 anos, não lembro agora, aqueles happy hours promovidos pelo Instituto de Ciências Humanas da UNB, meu departamento de filosofia, promovia isso quase toda sexta-feira, e aí uma certa feita foi abordado por um dos colegas, né, que vinha com, acho que era um cigarro de maconha, chamado popularmente de Beck, e disse, tá vendo, por isso que eu não sou cristão, olha o quanto você é quadrado e retrógrado. Eu peguei o cigarro na mão dele e disse assim, o que me impede de dar um trago no teu cigarro agora? Ele falou, nada, porque eu sou livre, eu escolho não dar um trago, mas você não, porque você é escravo desse vício. Quem é, na verdade, o escravo aqui? Eu ou você? Porque eu posso dizer não a esse vício. Você já se tornou escravo. Então, na verdade, o mais livre aqui dos dois sou eu. Que digo para você, não. Uso a minha liberdade para não fazê-lo, e não faço, mas tu, porque é escravo, não pode fazer isso. Então, no final, você é o escravo aqui. Sei que ele murchou, não mais falou mais nada comigo, saiu com o cigarro dele para lá. Mas a todo momento o sistema vai dizer para você assim, como você tem que se vestir, como você tem que se sentir, como você tem que criar sua família, como você tem que fazer isso e aquilo. O sistema é esmagador, irmãos. O Leviatã, que é essa imagem muito interessante que o Thomas Hobbes vai usar para mostrar um Estado totalitário, é também uma imagem que João usa aqui para mostrar que o mundo vai tentar amassar os cristãos e vai fazer com que a igreja se pareça tanto com o mundo que a gente não vai notar diferença nenhuma entre o mundo e a igreja. Porque assim, o diabo sabe como fazer as coisas, irmãos. Diferente de muito de nós, ele é muito paciente, melindroso, ele vai cavando ali as bases.
começa negando a divindade de Jesus, começa negando a autoridade da Bíblia, depois se tornou uma igreja liberal, e depois o diabo diz assim, não, já é nosso. É assim que o diabo trabalha, sempre trabalhou assim, organizado, de maneira paciente, para tentar minar as bases e a autoridade da Escritura, até quando o estrago está feito. Foi assim que o Roma caiu, porque lembra na estátua de Daniel, os pés são de ferro, mas é misturado com barro, é frágil, tem fragilidade. Roma caiu porque era grande. Todo mundo que se acha assim muito grande, cai feio, porque quanto maior é a queda. Por isso que Jesus disse, se você quiser ser grande, sirva a todos. Olha o sistema do reino, é contrário do mundo. No mundo grande, quem está sendo servido. No reino é quem está servindo. Então, o reino de Jesus é um reino de ponta cabeça. Não funciona com essa lógica. Funciona exatamente no contrário. Então, quem mais tem é quem mais dá no reino. Quem é maior é quem está servindo mais. Então, veja, é um reino que João está dizendo assim, calma, pessoal, porque o tempo daquela que causou mal, que feriu, está chegando ao fim. Exato. Exato, exato. A não ser que faça como os faraós do Egito, que eram enterrados com os ouros que eles tinham. Mas vai ficar aqui, para outros acharem, né? Então, temos esse cântico aí que João entoa. É digno de nota lembrar o que Peterson diz. Peterson diz aqui, ó, nesse livro, que está esgotado, infelizmente. É uma obra raríssima. Se você tem esse livro em casa, recomendo que encape. Porque é um livro maravilhoso. Ele vai trabalhar Apocalipse em 3 perspectivas: a poética, teológica e a pastoral. Ele diz o seguinte: a grande prostituta é apresentada em um contraste implícito com a noiva virgem, que vem lá no banquete do Cordeiro. Então a prostituta está de um lado e a noiva do Cordeiro, a igreja de outro. Lembre, irmãos, João está todo o tempo falando da perversão e da corrupção da verdadeira adoração, que só Deus é digno. Então isso é um fato. Então João relembra a seus leitores que aquela que enganava o mundo e matava os santos terá um destino terrível e um julgamento justo. Para a gente encerrar, eu cito de novo Richard Bauckham na sua obra A Teologia do Livro do Apocalipse. O que está especificamente predito para ocorrer entre o presente e a parousia é o termo técnico para a volta de Jesus, tá? A chegada definitiva do reino é um período de conflito entre a igreja e a besta, em que a primeira, isto é, a igreja, dará seu testemunho profético às nações, perseverando em sua lealdade ao Deus verdadeiro até a sua morte. Isso que o presbítero Kelson acabou de colocar é fato. Até a volta de Jesus, se a igreja baixar as rédeas, a igreja vai se curvar à besta, que é esse sistema que está aí, porque Jesus, ou melhor, João disse que o mundo jaz no maligno. Jazer, esse verbo jazer, o mundo está morto, porque há um Senhor, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2,4, que é o Deus deste século, que cegou o entendimento, não cegou os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Então, meu querido, minha querida, Apocalipse está mostrando que não existe tempo de alegria sem um momento de tristeza. Que não há triunfo sem luta, que não há glória sem batalha. Mas, acima de tudo, os que perseveram e confiam em Cristo alcançarão a graça de Deus e triunfarão sobre o mal, para a glória de Deus Pai. Que essa esperança invada o meu coração, o seu coração, para que nos dias difíceis nós nos lembremos que tudo isso aqui é só um tempo, é só um sopro, porque a grande alegria do nosso coração será chegar diante do nosso Senhor, ser servido por Ele e estar com Ele pelos séculos dos séculos.
e descansaremos de todas as lágrimas, de toda a dor, todo o sofrimento, e não haverá mais traição nem dor, porque nós estaremos no gozo eterno do nosso Pai. Amém, queridos? Então, dessa forma, a gente conclui essa aula de hoje, para a glória de Deus.